naturalmente, que falam super bem em público, sem esforço, que gostam de ser o centro das atenções. Eu não sou uma dessas pessoas. Um palco como esse aqui definitivamente não é a minha zona de conforto. Mas eu tô aqui porque eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante. Fertilidade. Talvez alguns de vocês, só de ouvir falar essa palavra, pensem, pelo visto, essa conversa não é pra mim, então eu vou indo nessa, tchau. Calma, essa conversa é pra você, sim. Essa conversa é pra todo mundo. Porque fertilidade importa pra todos nós. Fertilidade importa para aqueles de nós que já têm ou que querem ter filhos. Fertilidade importa para aqueles que não querem ter filhos, agora ou no futuro. Fertilidade importa para todos nós, porque sem ela nós nem estaríamos aqui. E a fertilidade importa porque ela faz parte da nossa saúde. Agora, vamos fazer aqui um exercício de imaginação? Imagine que as pessoas não precisam mais sentir medo, dúvida, vergonha em relação às tais das partes íntimas. Ao invés disso, elas conhecem o próprio corpo e entendem a própria fertilidade. Imaginem que a menstruação não deixa as mulheres desesperadas e nem pega elas de surpresa. Ao invés disso, existe uma forma segura e confiável para as mulheres saberem quando vem a próxima menstruação. Imaginem que as pessoas que querem engravidar não precisam ficar tentando várias vezes, atirando no escuro e sofrendo com a frustração. Ao invés disso, elas também sabem como funciona o próprio corpo. Elas sabem quando é o período fértil do ciclo menstrual. Então elas sabem quando é o melhor momento para tentar engravidar. Imaginem que as pessoas que não querem engravidar não precisam ficar sempre com medo de uma gravidez indesejada. Ao invés disso, elas também sabem quando é o período fértil do ciclo menstrual. E elas usam esse conhecimento em seu benefício. Tá bom, isso parece interessante, mas eu não curto muito esse negócio de ficar imaginando, eu prefiro ficar com os meus 2 pés bem fincados na realidade. Tá bom, você não precisa imaginar. Tudo isso já é possível. E tem nome: percepção da fertilidade. Percepção da fertilidade é conhecimento. Conhecimento sobre o próprio corpo. Conhecimento sobre como a fertilidade funciona para homens e para mulheres. Conhecimento sobre como a fertilidade faz parte da nossa saúde. Homens, em geral, são férteis desde a adolescência até o fim da vida. E durante esse tempo eles produzem espermatozoides o tempo inteiro, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já as mulheres são férteis desde a adolescência até a menopausa. E durante esse período, se elas não usam nenhum tipo de contraceptivo com hormônios, elas têm ciclos menstruais. E o óvulo só fica disponível alguns dias por ciclo. Tá bom? Mas que dias? Quais dias são esses? É aqui que entram os métodos de percepção da fertilidade. Métodos de percepção da fertilidade são formas de observar, registrar e interpretar os sinais de fertilidade do corpo da mulher. Esses sinais da fertilidade são como sintomas. Eles mostram do lado de fora o que acontece dentro do corpo durante o ciclo menstrual. Tá bom, então dá para checar os sinais de fertilidade usando esses métodos de percepção da fertilidade. Mas
para isso a gente não precisa de laboratório, técnicos especializados, equipamentos caríssimos de última geração? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês 2 desses equipamentos. Papel higiênico e termômetro, equipamentos caríssimos de última geração. O papel higiênico serve para checar um dos sinais de fertilidade, que é o fluido cervical. O fluido cervical é um fluido natural e saudável, que é produzido pelo colo do útero e que muda em quantidade, cor e textura ao longo do ciclo menstrual. Isso indica se a ovulação está próxima, prestes a acontecer ou já aconteceu naquele ciclo. O termômetro serve para checar outro sinal de fertilidade, que é a temperatura basal. A temperatura basal é a temperatura do nosso corpo medida em estado de repouso. Logo depois que a gente levanta, logo depois que a gente acorda, mas antes de se levantar. Ela também muda ao longo do ciclo. Isso indica se a ovulação ainda não aconteceu ou já aconteceu. Com esses 2 sinais de fertilidade, é possível determinar o período fértil do ciclo menstrual e saber quando vem a próxima menstruação. Esses métodos de percepção da fertilidade são baseados em décadas de pesquisa científica. E quando eles são ensinados corretamente, são formas seguras e eficazes para engravidar, evitar engravidar e monitorar a própria saúde. Tá bom, Carol. Interessante. Mas isso é muito difícil, ninguém vai aprender isso daí, capaz. Bom, tem outra coisa que é difícil. Dirigir. Quem dirige tem que prestar atenção, ao mesmo tempo, no painel de um carro, que indica as condições do carro para o motorista, assim como os sinais de fertilidade, no volante, na marcha, nos pedais, retrovisor, espelhos, carro, ônibus, moto, ciclista, pedestre, cachorro correndo no meio da rua. É difícil, mas ainda assim é perfeitamente possível aprender a dirigir. Então, da mesma forma que é possível estudar o básico sobre o funcionamento de um carro e sobre as leis de trânsito e praticar para poder dirigir de forma responsável e segura, é possível estudar o básico sobre o funcionamento do nosso corpo para poder usar os métodos de percepção da fertilidade de forma responsável e segura. Ok. Talvez agora vocês estejam pensando mais ou menos o mesmo que eu pensei 2 anos atrás. Como é que eu nunca ouvi falar disso antes? Bom, eu tive o privilégio de ter acesso a serviços de saúde e educação de boa qualidade, de estudar biologia aqui na Federal, durante a graduação, de estudar biologia no mestrado, de trabalhar com biologia, mas eu só fui aprender sobre a percepção da fertilidade aos 27 anos. Eu fiquei inconformada, mas também curiosa, e eu comecei a investigar. Artigos científicos, livros, sites, o que eu encontrava sobre percepção da fertilidade eu fui devorando, mas é óbvio que eu não fiquei obcecada com isso, tá? Eu quero deixar claro. Tá? Eu sou uma pessoa muito calma. E o que eu descobri é que existem algumas barreiras. Barreiras que impedem esse conhecimento da percepção da fertilidade de chegar até as pessoas. Uma dessas barreiras é a confusão. No primeiro momento é fácil de confundir os métodos de percepção da fertilidade com os métodos de calendário, entre eles a famosa tabelinha. Esses 2 conjuntos de métodos têm o mesmo objetivo, que é determinar o período fértil do ciclo menstrual e determinar quando vai ser a próxima menstruação.
mas eles fazem isso de formas diferentes. Os métodos de calendário são baseados em registrar a duração dos ciclos menstruais passados e fazer um cálculo para tentar determinar quando foi a ovulação e, a partir daí, estimar quando vai ser a próxima ovulação. Isso é olhar para o passado para tentar entender como vai ser o futuro. E é útil para dar uma certa noção dos dias, mas o resultado não é muito confiável. Já os métodos de percepção da fertilidade, a forma que eles funcionam é: você observa, registra e interpreta os sinais de fertilidade dia a dia. Você olha para o presente para entender o que está acontecendo aqui, agora, no presente. E o resultado é bem mais confiável. Uma outra barreira que impede a percepção da fertilidade de chegar até as pessoas é o idioma. A maior parte das informações, das fontes de informação sobre a percepção da fertilidade está em inglês, mas não em português. Isso tudo me estimulou a começar um blog para compartilhar essas informações sobre a percepção da fertilidade em português e tentar fazer com que esse conhecimento pudesse chegar a mais pessoas. E as respostas que eu tenho recebido desde então são muito interessantes, com frases do tipo: isso mudou a forma de eu enxergar o meu próprio corpo. Eu pretendo ensinar isso para os meus filhos. E uma que foi muito interessante porque a pessoa escreveu tudo em maiúsculas. Por que a gente não aprende isso na escola? E a gente pode parar e pensar. Se a gente pudesse aprender desde cedo a percepção da fertilidade, como seria? Algumas pessoas têm medo disso. Elas acham que se a gente conversar e ensinar saúde sexual e reprodutiva para os jovens, que vai ser um caos, que eles vão iniciar a vida sexual mais cedo, que eles vão ter doenças sexualmente transmissíveis, que os casos de gravidez indesejada vão aumentar. Mas, na verdade, é o contrário que acontece. Quando a gente não ensina saúde sexual e reprodutiva, quando a gente não conversa abertamente sobre esses assuntos, quando a informação não chega até as pessoas, ou quando ela chega distorcida, é aí que o caos reina. Se a gente pudesse aprender a percepção da fertilidade desde cedo, isso abriria portas. Isso abriria portas para mais informação, para as pessoas poderem atingir os seus objetivos, os seus desejos, ter filhos ou não ter filhos. Mais entendimento, aceitação e respeito ao próprio corpo. Mais saúde. Percepção da fertilidade é conhecimento do próprio corpo. É uma ideia que merece e precisa ser compartilhada. Afinal de contas, tem uma frase que diz: conhecimento é poder. Obrigada.